E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O capitão que o Santos precisava não nasceu de um discurso, mas do silêncio da dor que finalmente cessou. William Arão atravessou meses de limitação perto do tendão de Aquiles, viu metas ruírem e, ao fim, encontrou um corpo que responde sem travas. A pré-temporada sem incômodo não foi apenas um alívio, foi a senha para assumir o comando de um vestiário que exige voz, critério e coragem para orientar estrelas. A virada começou na reta final de 2025, quando o Santos trocou ansiedade por execução, escapou do rebaixamento e garantiu Sul-Americana. Arão, já com a abraçadeira, transformou frustração em método, treinos sem concessão, leitura de espaço e um pacto simples: defender primeiro, recuperar com consistência e entregar a bola com qualidade. O resultado apareceu no primeiro jogo oficial, vitória por 2-1 sobre o Novo Horizontino, com 90 minutos de presença e controle. O que muda quando a dor sai de cena? Muda o tempo de reação, a confiança no salto, a precisão do passe que quebra linhas. Arão descreve o antes e o depois sem melodrama, objetivos adiados, tentativas interrompidas, ajustes finos até que o corpo voltasse a confiar no campo. Essa travessia explica a firmeza atual, não há heroísmo, há responsabilidade distribuída e um capitão que cobra de si o que exige dos outros. No dia a dia, a liderança se traduz em detalhes. Com Neymar, a conversa é direta, menos descida ao meio, mais presença próxima do gol. Arão promete o abastecimento e assume a cobrança se a bola não chegar. O raciocínio é pragmático: o volante rouba, organiza e acelera, o craque decide. Quando cada peça cumpre seu papel, o rendimento coletivo sobe sem que ninguém precise vestir capa de salvador. A convivência com Neymar desmontou caricaturas. O que se esperava como rebeldia virou rotina disciplinada, pontualidade, entrega em treino, adaptação mesmo com menisco lesionado. Houve jogos em que o pré-jogo mudou para proteger o joelho, mas a postura permaneceu ofensiva. Para o grupo, o impacto foi duplo: exemplo de comprometimento e lembrança de que genialidade também se mede pela capacidade de competir quando o corpo impõe limites. Há um detalhe que altera o desenho tático: Neymar precisa tocar na bola com frequência. 30 ou 40 segundos sem contato geram inquietação que pode desorganizar o entorno. Arão escolhe a firmeza mesmo marcado, o passe vai, porque a probabilidade de desequilíbrio a favor é maior quando a bola encontra quem enxerga espaços invisíveis. Se a perda acontecer, o sistema absorve; se a jogada fluir, o time ganha metros e confiança. Esse entendimento exige contrapartida. Nem sempre o restante do elenco acompanha a velocidade mental do craque. Por isso, o capitão insiste em alertas e ajustes, antecipar linhas de passe, manter corpo orientado para receber, acreditar que a bola chegará onde parece impossível. Treino após treino, o repertório coletivo se expande, e as chances de gol deixam de ser episódicas para virar consequência. Com Gabigol, a regra é cristalina. O 9 vive para finalizar, o 5 vive para recuperar. Arão não romantiza a corrida: corre porque é função, e corre com prazer quando sabe que a última bola encontrará um definidor. A divisão de tarefas dá clareza ao torcedor: medir esforço pelo mapa de calor é insuficiente, o que importa é a eficiência de cada função dentro do plano. Se a liderança com os veteranos é de parceria, com Robinho Júnior ela ganha contornos de mentoria firme. O talento é evidente, a escuta existe, mas o jogo cobra time. Acelerar quando o momento pede retenção, devolver quando o espaço pede agressão. Esses desvios custam transições desnecessárias e energia que se esvai. Arão não suaviza: 2 perdas seguidas exigem ajuste imediato, a terceira não pode repetir o erro. O recado ao torcedor é claro e sem condescendência. Paciência não significa complacência, significa observar critérios. Evolução de Robinho Júnior se mede por tomada de decisão, controle de ritmo e leitura de contexto, não apenas por dribles. Em casa, a base protege, mas dentro de campo o bicho pega para todos. Quando a equipe confia a bola ao jovem,
ela precisa voltar com vantagem, nem sempre em brilho, muitas vezes em simplicidade que prepara o próximo ataque. Arão descreve cenas que o torcedor pode visualizar. 2 transições seguidas, ataque e recomposição, a bola chega ao ponta e o instinto pede mais uma investida. É aí que a maturidade aparece. Respirar, atrair marcação, soltar curto, girar bloco e atacar com superioridade na jogada seguinte. Esse feeling não nasce do acaso, nasce de repetição, conversa e cobrança que não humilha, orienta. O capitão também redefine o que é dar dica para um gênio. Não se trata de limitar Neymar, mas de criar condições para que sua genialidade apareça onde dói no adversário, perto da área, com companheiros prontos para atacar segunda bola e cobrir perdas. Quando o craque recebe no espaço certo, o time ganha metros sem se desorganizar, e o risco de contra-ataque diminui porque a estrutura está preparada para reagir. A temporada de 2026, então, se desenha como um laboratório com metas. Consolidar o modelo de Juan Pablo Vojvoda, transformar posse em progressão, reduzir desperdício de energia em transições e elevar a taxa de decisões corretas nos corredores. Arão é um metrônomo, marca o compasso, acelera quando a vantagem, desacelera quando o jogo pede controle. O torcedor verá isso nas pequenas coisas, menos bolas esticadas sem propósito, mais ataques que terminam em finalização limpa. O que sustenta a retenção ao longo do ano é a narrativa de causa e efeito. Dor que vai embora abre espaço para liderança, liderança organiza talento, talento, bem posicionado, multiplica chances, chances, repetidas, viram resultados. Não há promessa vazia, há um caminho que se mede jogo a jogo, com indicadores visíveis, tempo de posse em zonas perigosas, número de recuperações no terço médio, frequência de passes progressivos que encontram Neymar entre linhas. No fim, a mensagem de Arão é um convite à maturidade coletiva. O Santos que escapou do rebaixamento não pode viver de sustos, precisa viver de padrões. O capitão não pede aplauso, pede critério. Quando o torcedor adota esse olhar, a paciência deixa de ser espera e vira participação, uma leitura mais exigente, porém mais justa, do que constrói vitórias que não dependem de heróis, e sim de um time que sabe exatamente o que quer fazer em cada minuto. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. As imagens que circulam nas redes sociais mostram torcedores do Santos em lágrimas, abraçados, cantando hinos e erguendo bandeiras como se fosse uma final de campeonato. O vídeo, gravado em frente à Vila Belmiro, já se tornou viral e despertou enorme curiosidade. Afinal, o que teria motivado tamanha explosão de alegria? A resposta veio em forma de comunicado oficial da FIFA, reconhecendo um erro histórico e devolvendo ao Santos um título importantíssimo que havia sido retirado décadas atrás. A decisão da entidade máxima do futebol mundial caiu como uma bomba no cenário esportivo internacional. O Santos, clube que construiu sua história com ídolos como Pelé, Neymar e tantos outros, finalmente viu a justiça ser feita. O reconhecimento da FIFA não apenas devolve um troféu, mas também resgata a honra e a memória de uma geração que sempre reivindicou o título como legítimo. O comunicado da FIFA foi divulgado em Zurique, sede da entidade, e rapidamente repercutiu em todos os continentes. Em tom solene, os dirigentes admitiram que houve falhas na condução de registros históricos e que, após revisão minuciosa, ficou comprovado que o Santos havia conquistado o título de forma regular e merecida. No vídeo que antecedeu o anúncio, torcedores santistas já demonstravam ansiedade. Muitos carregavam faixas pedindo justiça para o Peixe e aguardavam com expectativa o pronunciamento oficial. Quando a notícia foi confirmada, a explosão de alegria foi imediata, com fogos de artifício iluminando o céu da Baixada Santista. A devolução do título tem um peso simbólico gigantesco. Para o Santos, significa não apenas aumentar sua galeria de conquistas, mas também reforçar sua posição como um dos clubes mais vitoriosos do planeta. Para os torcedores, é a validação de uma luta que atravessou gerações. Dirigentes do clube se pronunciaram em coletiva de imprensa, destacando que o reconhecimento da FIFA é fruto de anos de trabalho e insistência.
Sempre soubemos que esse título era nosso. Hoje, a história foi corrigida, afirmou o presidente santista, emocionado. A imprensa esportiva nacional e internacional repercutiu o caso com destaque. Jornais europeus e sul-americanos lembraram que o Santos é um dos clubes mais tradicionais do mundo e que sua trajetória sempre esteve marcada por feitos grandiosos. O erro da FIFA, agora corrigido, passa a ser visto como uma mancha que finalmente foi apagada. Especialistas em história do futebol ressaltaram que o episódio reforça a importância da preservação de registros e da memória esportiva. Para eles, a devolução do título ao Santos é um marco que deve servir de exemplo para outras entidades e competições. Nas redes sociais, a hashtag título do Santos foi parar nos trending topics em questão de minutos. Torcedores de diferentes clubes se manifestaram, muitos parabenizando o Peixe pela conquista tardia, outros ironizando a demora da FIFA em reconhecer o erro. O vídeo que mostra torcedores chorando e cantando em frente à Vila Belmiro ganhou força justamente por captar a emoção coletiva. A cena de idosos que viveram a época do título e agora veem a justiça ser feita emocionou milhões de internautas. A devolução do título também reacende o debate sobre a credibilidade da FIFA. Se por um lado a entidade foi elogiada por admitir o erro, por outro foi criticada pela demora em corrigir uma injustiça que durou décadas. A transparência, segundo especialistas, precisa ser prioridade absoluta. Para o Santos, o episódio representa uma oportunidade de reforçar sua marca global. O clube já anunciou que fará uma grande celebração oficial, com desfile pelas ruas da cidade e eventos especiais para torcedores. A festa promete entrar para a história. Jogadores atuais do elenco santista também se manifestaram. Muitos destacaram que, embora não tenham participado da conquista original, sentem-se honrados em vestir a camisa de um clube que agora tem sua história ainda mais engrandecida. Ex-jogadores, ídolos e personalidades ligadas ao Santos foram convidados para participar das comemorações. A expectativa é que nomes históricos estejam presentes para receber o troféu simbólico em cerimônia oficial. A devolução do título também tem impacto financeiro. O reconhecimento da FIFA aumenta o valor da marca Santos, fortalece negociações com patrocinadores e abre novas oportunidades de marketing. O clube já planeja lançar produtos comemorativos. No cenário esportivo brasileiro, a decisão da FIFA foi vista como uma vitória para todo o país. Afinal, o Santos é parte fundamental da história do futebol nacional e sua conquista reforça a imagem do Brasil como potência esportiva. Torcedores rivais, embora divididos, reconheceram a importância do episódio. Muitos afirmaram que, independentemente da rivalidade, o futebol brasileiro sai fortalecido com o reconhecimento internacional. A devolução do título também será registrada em documentários e livros. Produtoras já anunciaram projetos para contar a história da injustiça e da luta santista até a vitória final. O episódio promete ganhar espaço na cultura popular. No fim, o vídeo que iniciou toda a curiosidade se transformou em símbolo de um momento raro no futebol, quando a emoção das arquibancadas se mistura com a correção da história. O Santos, enfim, vê sua trajetória reconhecida em toda a sua grandeza. O título devolvido pela FIFA não é apenas um troféu. É a validação de uma luta, a correção de uma injustiça e a celebração de uma paixão que atravessa gerações. Para o Santos e seus torcedores, é a prova de que a história, mesmo tardia, pode ser justa. A repercussão da devolução do título ao Santos pela FIFA foi tão intensa que ultrapassou os limites do futebol e invadiu o campo cultural e social. Em programas de variedades, talk shows e até telejornais de caráter mais generalista, o tema foi abordado como exemplo de como a paixão esportiva pode se transformar em símbolo de identidade coletiva. O reconhecimento tardio, mas histórico, foi visto como uma vitória não apenas para o clube, mas para toda a comunidade santista, que há décadas reivindicava justiça. Nas universidades e centros de pesquisa, professores e especialistas em história do esporte aproveitaram o momento para discutir a importância da memória e da documentação correta das competições. Muitos destacaram que o caso do Santos deve servir de alerta para que entidades esportivas mantenham registros transparentes e acessíveis, evitando que injustiças semelhantes se repitam. O episódio, segundo eles, é uma lição sobre como o futebol é mais do que um jogo, é patrimônio cultural.
A repercussão também atingiu o mercado editorial. Editoras já anunciaram o interesse em lançar livros que contêm a saga santista em busca do reconhecimento do título. Autores e jornalistas esportivos enxergam na história uma narrativa épica, que mistura paixão, luta e vitória, capaz de emocionar leitores dentro e fora do Brasil. O episódio promete se transformar em referência literária sobre perseverança e justiça no esporte. No campo político, autoridades brasileiras se manifestaram em apoio ao Santos. Prefeitos, governadores e até parlamentares destacaram que a decisão da FIFA fortalece a imagem do Brasil como potência esportiva mundial. Alguns chegaram a sugerir homenagens oficiais ao clube, como sessões solenes e medalhas de mérito esportivo, reforçando o caráter nacional da conquista. A repercussão internacional também foi significativa. Clubes estrangeiros que já enfrentaram o Santos em competições históricas se pronunciaram, reconhecendo a importância da decisão e parabenizando o clube brasileiro. Essa reação reforça a dimensão global da notícia, mostrando que o Santos não é apenas um gigante nacional, mas uma instituição respeitada em todo o mundo. Nas redes sociais, influenciadores digitais e criadores de conteúdo esportivo aproveitaram o momento para produzir vídeos, podcasts e transmissões ao vivo comentando a decisão da FIFA. O engajamento foi enorme, com milhões de visualizações e interações, consolidando o episódio como um dos mais marcantes da história recente do futebol. A repercussão também trouxe reflexos econômicos imediatos. Lojas oficiais do Santos registraram aumento expressivo na procura por camisas e produtos relacionados ao clube. A expectativa é que a devolução do título impulsione ainda mais as vendas, especialmente com o lançamento de edições comemorativas que já estão sendo planejadas. No campo midiático, emissoras de televisão anunciaram especiais e documentários sobre a trajetória do Santos e a luta pelo reconhecimento do título. A narrativa promete explorar não apenas os aspectos esportivos, mas também o impacto social e cultural da decisão, transformando o episódio em conteúdo de grande apelo popular. Torcedores rivais, mesmo em meio à rivalidade histórica, reconheceram a importância da decisão e muitos se manifestaram em apoio ao Santos. Essa reação surpreendeu parte da imprensa, que destacou como o futebol, em momentos raros, consegue unir diferentes torcidas em torno de uma causa maior, a justiça esportiva. Por fim, a repercussão da notícia consolidou o Santos como protagonista de um dos capítulos mais emocionantes da história do futebol mundial. A devolução do título pela FIFA não apenas corrige uma injustiça, mas também reforça o poder transformador do esporte, capaz de mobilizar multidões, resgatar memórias e reafirmar identidades coletivas. O episódio ficará marcado como um exemplo de que, mesmo tardia, a justiça pode prevalecer e devolver ao futebol sua essência de paixão e verdade. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.